Oi, pessoal, bom dia. Vamos começar a aula. Antes de começar o conteúdo novo, na verdade, um conteúdo que continua, né, o conteúdo anterior, mas antes de a gente dar continuidade a esse conteúdo, a gente vai rever as atividades que foram passadas para vocês no dia 20/7, tá? Semana passada. Bom, como vocês podem conferir aqui, nós temos a questão 3. A questão 3 nos diz o seguinte: o diagrama a seguir representa a configuração de uma onda transversal em uma corda em um dado instante. Sabe-se que a velocidade de propagação dessa onda é de 10 metros por segundo. Determine, letra A, o comprimento de onda, letra B, a frequência. Bom, para a gente verificar o comprimento da onda, a gente precisa identificar alguns pontos importantes. A crista ou os vales, tá? O comprimento da onda é definido como sendo a distância de um vale até o outro, tá? Ou de uma crista, nesse caso aqui, para outra. Ó. Essa distância aqui é o que nós chamamos de comprimento da onda, que é o comprimento de um pulso para o outro, né? De uma crista até a outra ou de um vale até outro. Eu até comentei com vocês que, por exemplo, a gente poderia usar como referência esse ponto aqui, até esse mesmo ponto aqui. Se vocês observarem, vai dar a mesma distância para todos. Ó. A distância de uma crista para outra é de 0 até 4, ou seja, a gente pode dizer que o comprimento da onda é de 4 centímetros. Ó. De 1 até 5, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros. De um vale até o outro, 2, aí do 2 para o 3, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros. Então, pode usar como referência quaisquer um desses pontos é importante. Em geral, nós utilizamos a crista da onda para determinar aí o comprimento de onda. Para calcular a frequência, que seria a letra B, a letra A é só olhar no gráfico. Na letra B, a gente precisa usar a fórmula da velocidade. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Observe que a gente quer saber a frequência, então passa o comprimento de onda para o outro lado dividindo, então a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Ora, a velocidade é 10 e o comprimento de onda é 4 centímetros, tá? Só que observem, 4 centímetros em metros, isso aqui é a mesma coisa que 0,04, tá? Então, vou ter que dividir 10 por 0,04. Para poder dividir isso aqui, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100, para tirar a vírgula, tá, gente? Por 100. Nós poderíamos usar a notação científica também, daria a mesma coisa. E aí vai ficar 1000 em cima e embaixo vai ficar 4. 1000 dividido para 4, 250 Hz. Em notação científica, 250 Hz é equivalente a 2,5 vezes 10 ao quadrado. E aí nós chegamos ao final da questão. Alguma dúvida? Professor, Sim? o comprimento sempre tem que estar em metros? Não. O comprimento ele pode estar em qualquer outra unidade, tá? Mas em metros é para a gente poder fazer o cálculo de maneira correta. Se a velocidade aqui fosse indicada em 10 centímetros por segundo, nós não precisaríamos converter, tá? Mas como ela está em metro, então ambos têm que estar na mesma unidade para poder dar certo, entendeu? Não necessariamente tem que estar em metro, mas como a velocidade está em metros, tem que deixar em metros. Se você quisesse, você poderia converter essa velocidade de 10 metros por segundo em centímetros, tá? 10 metros é só multiplicar por 100, ó. Então ficaria 1000 centímetros por segundo, dividido por 4. 4 centímetros. 1000 dividido por 4, 2,5, tá? Então você poderia converter a velocidade também para centímetros. Agora deixa eu explicar um pouco de matemática por trás disso. Gente, quando nós temos, por exemplo, aqui, ó, frequência, que é igual a 10 metros por segundo, e embaixo nós temos 4 centímetros, tá? Se você fizer essa divisão aqui, ela não vai dar certo, por quê? Porque tem centímetros. Então, na verdade, ou você converte o metro para centímetro ou centímetros para metro. Vamos fazer da primeira forma. 10 metros por segundo dividido por 4 centímetros, que é 0,04 metros, tá?
Observe o que vai acontecer. Ó. 10 dividido para 0,04, a gente já sabe que vai dar 250, tá? O metro vai cortar com o metro, e aí vai ficar o quê? Por segundo. Então, é 250 por segundo, tá? Frequência, gente. Ó, frequência é o inverso do período. Ou seja, é o inverso do tempo, que é segundo. Logo, 250 Hz, tá? Lembrando que Hz é 1 por segundo, tá? Nesse caso, 250 Hz é 250 por segundo. Então, por isso que fica isso, porque o metro cancela com o metro. Uma outra forma seria você transformar em 1000 centímetros, que aí o centímetro cortaria com centímetros, tá? Então, daria para fazer dessa forma. Questão 5 diz o seguinte, ó. Observando o mar de um navio ancorado, o marinheiro avaliou em 12 metros a distância entre as cristas das ondas que se sucediam numa frequência de 9 Hz. Qual é a velocidade de propagação da onda, né? Então, a gente tem aqui o valor do comprimento de onda e a frequência. Então, é bem fácil calcular a velocidade. Ó. Observe que eu coloquei questões bem simples para vocês fazerem. Ó. 12 metros vezes a frequência, que é 9. 12 vezes 9 dá quanto? 9 vezes 2 dá 18, né? Vai 1. 9 vezes 1 dá 9. Mais 1, 10. 108. Ou seja, 108 metros por segundo. Aí aqui ele arredondou, tá? Para colocar essa resposta aqui, em notação científica. Mas 108 metros por segundo, se vocês fizeram corretamente. Ficou alguma dúvida? Agora vamos fazer a questão 6, tá? Questão 6 ele vai utilizar uma fórmula diferente. Vejam só. Qual a velocidade da onda, tá? Sabendo que ele está se propagando numa corda, e a corda tem essa densidade aqui, e tem uma força de tração de 60 newtons. Como que a gente faz essa questão? Bem fácil também, ó. Só lembrar que velocidade, em termos de corda, né? Força é a raiz quadrada da força sobre a densidade. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 64, que é a força, dividido por 1,0 vezes 10 a menos 1. Isso aqui pode ser só 10, desculpa, menos 2, tá? Pode ser só 10 elevado a menos 2, tá, gente? Se a gente tirar esse menos 2 e colocar para cima, isso vai ficar 64 vezes 10 ao quadrado, tá? Por causa do expoente negativo, quando a gente troca, ele inverte ele fica positivo, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 64 vezes 100, porque 10 ao quadrado, 100. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. No caso aqui, 80 metros por segundo, tá bom? Se você quiser, você poderia colocar 6.400. Raiz quadrada de 6.400 também é 80, tá? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, agora vamos começar a rever, né, algumas coisas para a gente começar a estudar as ondas, tá? Basicamente, o que a gente viu até agora foi o seguinte: ondas que se propagam em cordas, tá? E ondas que se propagam em mola. Uma mola que estica e diminui, que se expande e se contrai. Agora a gente vai definir um ponto importante. Eu vou tirar até um print aqui da nossa apostila, página 19, para eu explicar para vocês os dois tipos de onda que nós vamos estar estudando agora, que são as ondas unidimensionais e bidimensionais. As ondas que se propagam em uma única direção, que geralmente são molas ou cordas, elas são definidas como sendo ondas unidimensionais. Uni, né, aquele prefixo de único, de um, e dimensionais, que seria o sufixo de dimensão, no caso, que só se propaga numa única dimensão. Ou seja, desculpem, a onda se propaga para frente, para trás, ou só para cima e para baixo. Já as ondas que se propagam na superfície de um líquido, como, por exemplo, a onda de água, elas são definidas como sendo ondas bidimensionais. Elas vão possuir dois sentidos, tá, gente? Tanto, vamos dizer assim, na largura quanto no comprimento, ou na altura e no comprimento, tá? Bom, como que a gente trabalha com essas ondas? Em termos de velocidade,
da mesma forma que a gente usou até agora, que a gente viu até agora, tá? Essas ondas são calculadas dessa maneira. Velocidade da onda é igual ao comprimento da onda vezes a frequência dessa onda. O outro ponto importante da gente entender, né, de a gente analisar, é o que nós chamamos de cuba. Bom, deixa eu colocar aqui a imagem, tá, para vocês verem. Da cuba de ondas. Vou colocar aqui. Bonitinho. Até hoje eu não superei o fato de eu ter pulado toda a óptica para a gente poder estar estudando essa parte por descuido mesmo. Tá? Isso aí está na página 20, tá, gente? Na página 20, para quem quiser acompanhar na apostila. Desculpem. Olha só. Como é possível obter de maneira simples imagem de ondas se propagando na superfície de um líquido, como é mostrado nessa figura aqui, tá? Como que isso é possível, tá, gente? Ela é possível graças ao que nós chamamos de cuba de ondas. É um dispositivo que utiliza essas imagens, tá? Observa a fonte de luz, um fundo de vidro, folha de papel branca, tá? A cuba de ondas na qual será produzidas ondas que se propagam na superfície da água contida no recipiente retangular. Aí nós temos a massa de vidraceiro ou silicone e uma saliência para apoio do vidro, para o vidro não cair, né? Aí nós temos aqui o tanque lateral. Esse aqui é um corte, tá, lateral no tanque da cuba de ondas, ok? As ondas podem ser produzidas por uma régua, onda plana, ou por um dedo, indicando onda circular, que tocam a água com uma determinada frequência. Uma fonte de luz colocada estrategicamente acima do tanque, onde se encontra o líquido, auxilia na formação da imagem das ondas numa folha branca de papel colocada sobre a cuba, já que o fundo é de vidro, tá, gente? Então, aqui, ó, vai ficar água, vai ter alguma coisa que vai ficar tocando na água para que as ondas fiquem vibrando, né? Para que a água fique vibrando e, consequentemente, gerem as ondas. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui da apostila. Nessa imagem aqui, vai mostrar com maior nitidez o procedimento que os físicos fazem para poder gerar essas ondas, tá? Então, que vocês podem ver aqui, procedimento, tá? Olha só, tem a fonte de luz aqui em cima, o carinha aqui está mexendo na água para que ela fique vibrando e, consequentemente, as ondas sejam geradas aqui. Aqui nada mais é do que, como a onda ela aumenta o volume de água naquela parte, então, digamos que ela vai formar uma penumbra maior do que nas outras partes da água, tá? Por isto, a gente tem, então, esse procedimento aqui embaixo, bem nítido por conta dessa alteração no volume da água, tá? Alteração naquela região. Bom, o outro ponto que a gente precisa analisar é o que nós chamamos de reflexão de pulsos, que nada mais é do que uma consequência de pulsos se tocando. Nós vamos ver agora aqui, ó. Essa figura aqui mostra um pulso propagando-se numa mola da direita para a esquerda. Ao atingir a extremidade fixa, ele será refletido, ou seja, voltará a propagar-se em sentido contrário ao inicial. Observe que na reflexão ocorre uma inversão do pulso. Então, o pulso ele foi na parte de cima, tá? Digamos aqui, vamos pensar nessa mola aqui como sendo o eixo, tá, gente? Um eixo principal. Então, o pulso está indo acima do eixo principal. Quando ele bate na parte fixa, ele retorna, tá? Na parte inferior ao eixo principal. Então, ele acontece em uma inversão. Esse pulso, tá? Exerce sobre o suporte
uma força para cima. E aí, pela terceira lei de Newton, o suporte exerce uma força para baixo sobre o pulso, produzindo assim a sua inversão. Uma onda propagando-se na superfície de um líquido também pode sofrer reflexão, tá, gente? Que é o que eu vou mostrar nessa imagem agora. Imagem que se encontra na página 21. Vou mostrar duas imagens aqui para vocês verem a consequência. Tá? Uma imagem em desenho e a outra como se fosse uma foto tirada em preto e branco. Essa aqui é a imagem em desenho. Basicamente, você pode fazer esse experimento em casa, tá? Basta você pegar, por exemplo, um recipiente um pouco grande de água, cheio d'água. Você aperta num ponto, né? Põe seu dedo num ponto, ele vai criar essas ondas. E se você apertar no outro pontinho aqui, ele vai criar outras ondas e essas ondas vão aí se encontrar, tá? Observe que aqui nós temos uma parede, ó. E essa parede aqui, quando essas ondas se chocar na parede, ela será refletida e aí, portanto, vai retornar. É como se criasse uma outra fonte imaginária aqui, tá, gente? Fora desse recipiente, tá? Então, a forma da onda refletida vai depender basicamente do tipo de onda incidente, ou seja, do tipo de onda que vai ser gerada. Se for uma onda em linha reta, se vai ser uma onda circular, depende de como ela foi gerada inicialmente. Da forma também da barreira, isto é, de onde ela vai estar tocando. Aqui nós temos uma parede reta, se nós tivéssemos uma parede curva, o desenho seria diferente, então depende do tipo da parede em que ela vai bater. Da direção de aproximação da onda no anteparo. Essa figura aqui, ó, mostra para a gente aí como que isso vai estar acontecendo, tá? Então, é bem simples vocês fazerem esse experimento. Pegam, por exemplo, uma bacia, algum recipiente com água na casa de vocês, coloca o dedo num ponto dentro, aí, por exemplo, pode ser no meio do recipiente, você vai ver a geração das ondas. Quando as ondas tocarem na parede do recipiente, elas vão ser refletidas para a parte interna, tá? Como mostra esse processo aí para a gente, tá? Aí na página 21, eu vou pedir para vocês depois lerem em casa, tá? Todo o procedimento aí na cuba, para a gente poder, digamos assim, compreender bem e fixar bem essas ideias aqui, tá? Mas basicamente, pessoal, o que nós precisamos entender de ondas até o momento é o seguinte: existem ondas, tá? Nós estudamos a ondulatória e a parte inicial da ondulatória, ela se preocupa com o quê? Ela se preocupa com o cálculo da velocidade da onda, que pode ser definido como sendo a variação da distância com relação ao tempo. Pode ser definido como sendo o comprimento da onda vezes a frequência que ela é emitida, caso você não tenha frequência, mas você tenha o período de tempo, pode ser o lambda sobre o período, pois a frequência é o inverso do período, e além disso pode ser calculada através da raiz quadrada da força de tensão, caso seja corda, tá? Dividido pela densidade da corda. A densidade, por sua vez, ela é calculada como sendo a massa sobre o comprimento da corda, caso necessário, tá? Então, resumidamente, a parte inicial da ondulatória, pelo menos a parte inicial como nós estudamos, tá? Ela se preocupa em determinar a velocidade, a relação entre velocidade, distância, frequência. Caso necessário, densidade e força, tá? Tudo isso associado às ondas. Depois a gente se preocupa com o quê? A segunda parte é se preocupar com o tipo das ondas, tá? Que podem ser mecânicas e podem ser eletromagnéticas, tá bom? A gente vai estar dando... depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Nós precisamos nos preocupar com o que também? Se elas são tá? Uni ou bidimensional. Se elas são... deixa eu lembrar como que é o nome... transversais
ou se são longitudinais. Essa parte aqui de mecânica eletromagnética, unidimensional, bidimensional, transversal ou longitudinal é uma parte mais teórica, tá? Essa parte aqui de cima é uma parte mais matemática. Então a gente tem a parte conceitual relacionada ao tipo, à natureza das ondas, como elas são classificadas, e uma outra parte matemática que se preocupa com a relação de velocidade e outras grandezas que até agora já foram apresentadas para a gente. Essa parte que nós estamos vendo agora diz respeito ao quê? Diz respeito à produção das ondas e as reflexões que elas podem assumir, que dependem do tipo, do formato da onda, do tipo do material em que ela está imersa, por exemplo, se ela está num retângulo, se ela está numa bacia que tem um formato circular, se ela está localizada em uma superfície irregular, se existe algum ângulo, né? Então, tudo isso depende da posição, tá? Com isso, a gente precisa entender, é uma coisa que... Essa foi a coisa ruim da gente ter começado com ondas antes de estudar a óptica, pessoal. Por causa do seguinte, no estudo da óptica, a gente aprende, tá? O estudo da reflexão, que nada mais é do que quando o raio de luz incide sobre uma superfície refletora, ele vai refletir, consequentemente, vai ter a produção de uma reta que nós chamamos de reta normal e tudo mais. Aí a gente aprende que existe um ângulo que nós chamamos de ângulo incidente e que tem um ângulo que nós chamamos de ângulo de reflexão. Bom, com o passar dos conteúdos, a gente aprende que existe uma outra ferramenta de uma outra consequência do estudo da óptica que a gente chama de refração. O que é a refração? Se a superfície na qual a luz incide, ela é uma superfície transparente ou meio transparente, não. Se existe uma parte da luz que passa por essa superfície, então o que vai acontecer? Uma parte dessa luz vai sofrer um desvio. E esse desvio nós chamamos de refração. Que a gente precisa entender um pouco desse conceito de refração. A refração é quando uma onda, seja, no caso, mecânica, mais precisamente uma onda eletromagnética, é quando uma onda eletromagnética ela passa de um meio para outro meio. Quando ela passa de um meio para um meio diferente, por exemplo, quando uma luz ela é emitida do céu para a água, por exemplo, do sol para a água, do ar para a água, do vácuo para a água, enfim, de materiais diferentes, o que acontece? Essa luz ela vai sofrer um desvio. E esse desvio ele é bem acentuado. Por exemplo, se você encher algo transparente com água e você colocar seu braço dentro, por exemplo, a piscina, quando você observa as pessoas dentro da piscina, vocês vão perceber visualmente que essas pessoas estão menores do que o normal. Tá? Esse efeito é um efeito da refração, que seria bem interessante a gente ter estudado antes da ondulatória. Mas, de uma maneira bem simples, a refração ela faz um desvio na onda eletromagnética. Tá? Isso, consequentemente, como a gente já viu, a luz ela é um tipo de onda eletromagnética e, portanto, ela sofre desvio. Tá? Então, seria o desvio visual que a gente estuda na óptica. Aqui no estudo da ondulatória, esse desvio vai ser sofrido nas ondas de um modo geral. Tá? Deixa eu pegar aqui a página, tá? A gente vai ver agora a página 22 em diante, tá? Vai falar sobre a refração de pulsos e ondas. Tá? Deixa eu pegar um printzão aqui para a gente poder analisar na página 22. Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou recortando aqui para mostrar para vocês, tá? O que acontece com as ondas, tá? Várias imagens aqui para a gente comprovar aqui. Comprovar não, né? Mas a gente entender o que acontece com as ondas nesse processo de refração.
Então vamos entender primeiro o que está no enunciado desse título aqui, tá? Olha só. A figura que nós vamos ver já já, ela mostra um pulso se propagando. Esse pulso, tá, gente? De onda aqui, ó. Eu vou colocar as duas imagens, eu vou até cobrir aqui, porque eu vou explicar para vocês aí o procedimento, tá? Bom, aqui esse exemplo mostra para a gente o seguinte, ó. Existem dois tipos de materiais aqui. Existe uma mola e um fio, tá? Então vocês observem que tem uma parte fixa e uma parte de mola e uma parte de fio reto. Quando você movimenta, né, quando a fonte fica movimentando essa corda, você vai observar que o pulso, ó, então ele possui uma característica. Quando esse pulso passa para o outro material, que é um material diferente, vocês vão observar a diferença entre os pulsos gerados no material da mola e no material do fio reto. Ó. Observe que existe uma diferença muito grande, tá? Então, na junção entre as molas, parte do pulso é transmitida e parte do pulso é invertida. Ou seja, nesse caso aqui, quando a gente for estudar a refração, na óptica, a gente vai perceber que parte da luz ela é refletida pela superfície, tá? Por isso que quando você olha, por exemplo, num copo de água, quando você olha numa piscina, você não vê uma imagem totalmente nítida, ideal, tá? Porque parte da luz é refletida e outra parte é refratada. É isso que ocorre aqui, ó, nessa junção. Na junção você vai perceber que parte da onda segue e a outra parte retorna, tá? Claro que a gente aqui, para a gente poder fazer esse experimento em casa, a gente deveria ter, por exemplo, uma câmera, uma super câmera, para colocar isso em câmera lenta, pegar todos os frames aí em câmera lenta para a gente poder ter uma imagem bem legal, para poder visualizar isso aí, e ter dois materiais diferentes, no caso uma mola e uma corda. Poderia ser uma corda fina e uma corda mais grossa, por exemplo. Tudo isso causa uma diferença aí nessa relação. Bom, em termos da cuba de água aqui, a gente perceberia, se nós fizéssemos esse experimento naquela cuba, mostrado anteriormente, nós perceberíamos aqui uma diferença no comprimento das ondas. Observe que quando ela toca na parte do vidro aqui, as ondas vão possuir um comprimento menor, ela diminui o comprimento da onda. Isso é uma consequência da mudança do meio, tá? Essa é uma consequência. Com as placas de vidro Abré, obtemos dois meios diferentes, 1 e 2, tá? O meio 1 e o meio 2. A face A desse bloco é divisória entre os dois meios. A superfície de separação entre os meios 1 e 2 é paralela à onda que é gerada na cuba. Tá? Isso aqui são as informações básicas, mas de forma resumida seria o seguinte: quando a água toca no meio do vidro, ela separa em dois pontos distintos. Então, aqui, essa onda vai diminuir o seu comprimento. É uma consequência desse geramento. Uma outra forma de a gente visualizar aqui seria uma imagem pouco em preto e branco, para vocês perceberem. A direção de propagação da onda que se move da esquerda para a direita é alterada ao passar de um meio para o outro. Observem que há uma diferença nas ondas geradas. Então, essa onda vem nessa direção, por exemplo, e aí, quando chega nesse meio, ela sofre um pequeno desvio aí da sua direção, tá? Então, basicamente, isso aí acontece, por exemplo, com a luz. Inclusive, faixas de cores diferentes possuem desvios diferentes. Então, quando chove e aí cria uma película de água no ar, essa película vai formando, então, as cores do arco-íris que nós vemos. Nada mais é do que a refração da luz de forma diferente em cada aspecto desses estudados, tá? Bom, esse fenômeno que nós estamos falando agora é o fenômeno da refração, tá? A refração ocorre sempre que uma onda alterar sua velocidade ao passar de um meio para o outro. Quando a onda incide obliquamente em relação à superfície de separação entre os meios, como é o caso da última figura aqui, que eu mostrei para vocês,
ocorre também uma mudança na direção de propagação dessa onda. Daí os ângulos, tá? Esse ângulo aqui, ó, ser diferente desse ângulo aqui. Os ângulos são distintos, tá? Observem que os ângulos são diferentes, tá bom? Isso porque ela incide de forma oblíqua, tá? Oblíqua é um ângulo menor do que 90 graus, entre 0 e 90 graus. Alguma dúvida aí, pessoal? Acho que não. Não? Olha lá, hein, pessoal, para depois vocês não ficarem com dúvida aí. Então, aproveitem para tirar as dúvidas, deixar os comentários, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, pegar outra. Então, até aí tudo bem, a gente já viu toda essa parte de refração, como se comporta. A gente vai aprender a calcular a refração quando estivermos estudando óptica, porém já adiantando para vocês. Daqui a pouco eu coloco as fórmulas tudo bonitinho para vocês, tá? Bom, agora o que acontece? A gente viu nessa imagem aqui, deixa eu mostrar aqui, as ondas que são refletidas, tá? Acontece uma refração na onda, uma parte dela é refletida e a outra parte é refratada. Por isso que, nesse caso da onda mecânica, você consegue perceber a diminuição da onda que vai, né, que segue, e a outra em uma parte menor que volta, né, refletida aí no único pulso, é claro, tá? Quando você tem vários pulsos, ou seja, quando você gera uma onda, aí você meio que não percebe muito bem essa mudança. Mas agora o que a gente vai ver? E se a gente pegar duas fontes emissoras de ondas, uma se chocando com a outra? Quando isso ocorre, nós vamos ter o que nós chamamos de ondas estacionárias. Aí eu vou mostrar uma figura aqui para vocês entenderem, tá? Essa figura se encontra na página 23, para a gente ver o das ondas estacionárias, tá bom? Então, nas ondas estacionárias, diferentemente da reflexão, deixa eu mostrar aqui, opa, esse aqui, diferentemente da reflexão, é um pulso, é uma onda que vai se chocar contra um ponto específico e retornar. Essa é a reflexão. Refração é uma onda que vai passar de um tipo de material para outro tipo de material, ou de um tipo de meio, por exemplo, da água para o vidro, então muda-se o material, tá? Quando há essa mudança, então nós temos a refração. E agora nós vamos ter a onda estacionária. São três aspectos diferentes, muito parecidos, mas diferentes. O que é uma onda estacionária, pessoal? É uma onda, nesse caso aí, são ondas que se cruzam, que se chocam, que entram em confronto, tá? Essas são ondas estacionárias, que são ondas, tá? Que se chocam. Se vocês pesquisarem, por exemplo, lá no Wikipedia, vocês vão encontrar o seguinte: ondas estacionárias são ondas que possuem um padrão de vibração estacionário. Formam-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas, mas em sentidos opostos. Normalmente, quando as ondas estão confinadas no espaço, como ondas sonoras, ou em tubos fechados ou em cordas, tá? Presas a extremidades fixas. Então, nós vamos ver isso daí. Então, nós temos, por exemplo, vamos pensar nessa onda aqui gerada por uma corda, tá? Então, percebam que nós temos uma fonte que emite do lado esquerdo, uma fonte que emite a onda do lado direito, tá? Então, essas ondas em um determinado ponto vão se cruzar, como vocês podem ver aqui. No ponto de cruzamento, elas vão ter uma amplitude máxima, e depois que elas se cruzam, elas vão formar, ó, elas vão voltar, ó, nesse caso aqui, só se inverte as ondas aqui. Então, vocês vão perceber essa mudança nelas aqui, tá? Só um minutinho para ver aqui que o meu cachorrinho está chorando. Eu já volto aqui com vocês, tá? Só um minutinho.
Pronto, pessoal, retornando aqui e respondendo aqui ao, agora esqueci o nome dele, Heitor, tá? Sim, Heitor. Aquela imagem no álbum do Pink Floyd lá é uma descoberta, tá? Não lembro, acredito que seja por Newton, posso estar equivocado, que é quando você tem um prisma e você incide uma luz sobre ele, você vai perceber essa refração da luz através do prisma, tá? Então, deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui só para mostrar para vocês. Basicamente, é isso aqui que acontece. Ó. Isso aqui que acontece. Quando a luz incide sobre o prisma, tá? Ela vai ser refratada. E aí, quando ela é refratada, como cada faixa de cor possui uma frequência diferente, tá? A velocidade da luz é a mesma, tá? Mas aí lembre-se o seguinte, a velocidade, ela depende do comprimento de onda e a frequência. Quando ela refrata, cada um deles vai possuir, vai diminuir, digamos assim, sua velocidade num fator diferente. Portanto, cada um vai ter um ângulo de refração diferente, distinto. E aí por isso que a gente consegue ver o espectro da faixa de cores dessa maneira, tá? Ué, não é você, hoje não é você que está com o nome estranho aí no coisa? Geralmente é você. Não é o Gabriel, né? Beleza. Bom, então vamos lá dar continuidade aqui. Acostumado sempre que o Heitor tá com o nome estranho aqui. Hoje é Gabriel. Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, retornando aqui ao nosso argumento, né? Então, as ondas estacionárias são aquelas ondas que vão entrar em confronto. Nós vamos ter dois tipos de ondas estacionárias de interferência das ondas nesse ponto, que são as ondas destrutivas e as construtivas, tá? Como você já deve imaginar, deixa eu pegar aqui a outra imagem aqui para vocês perceberem aqui a diferença das duas, que é mais interessante mostrando as duas ao mesmo tempo, para se entender essa concepção das ondas estacionárias e destrutivas, né, e construtivas, tá? Vou diminuir aqui o zoom para vocês verem. Vamos lá. Bom, essa aqui é a construtiva, tá? Percebam que as ondas se unem. E as destrutivas são quando você tem uma, tá? Com amplitude, né? Sua amplitude básica aqui para cima e a outra para baixo. Vocês vão perceber a diferença, né? Um está para cima, outra para baixo, de um eixo principal, enquanto que nas construtivas, ou as duas estão em cima, ou as duas estão embaixo, tá? Pode sim ter aí os pulsos vindo pela parte inferior, não tem problema. Se ambos estiverem aí com a onda sendo gerada dos dois lados da corda, né? A gente vai ter ondas construtivas. Se tiverem lados invertidos, né, uma na parte de cima, outra na parte de baixo, nós vamos ter ondas destrutivas, tá? Observem que essa parte pontilhada nessa onda destrutiva é só um efeito, tá, de visualização de que as ondas, se tivessem com seu tamanho real, elas estariam nessas posições. Enquanto que, por conta da destrutividade, né, vamos colocar assim, elas acabam tendo o que nós chamamos de depressão, ou seja, nós temos aqui ó, duas cristas, tá? E nós temos aqui uma crista e uma depressão, e quando a crista e a depressão se encontram, elas, digamos assim, uma interfere na outra, causa aí uma destruição natural da onda, tá? Mas percebam que após a onda passar pelo eixo principal, elas retornam a ter sua característica inicial, tá? Só não vai acontecer essa característica inicial se houver aí digamos assim, alguma coisa que faça essa onda dissipar, tá bom? Então, de maneira resumida, vocês podem encontrar aí na página seguinte, na página 24, de maneira resumida, nós temos isso aqui, ó. Vou colocar para vocês verem aqui de maneira legal tudo que eu estou mencionando para vocês, tá? Eu não estou criando nada, tudo está na apostila aí para vocês analisarem, ó.
De maneira resumida, diremos que interferência refere-se ao efeito físico da superposição de dois ou mais pulsos. O princípio da superposição estabelece que o pulso resultante é obtido por meio da soma algébrica das alogações individuais de cada pulso. Lembrando que em ondas... lembrando não, né? Já falando para vocês, em ondas construtivas, tá? Você vai somar as amplitudes e em ondas destrutivas você vai subtrair esses valores, ok? Analisaremos agora, pessoal, esse efeito aqui, ó. Na próxima figura, em uma onda propaga-se numa corda da direita para a esquerda, tá? Daqui para cá, e aqui na segunda, da esquerda para a direita. Já em 3, mostramos pelo princípio da superposição o resultado da interferência dessas duas ondas. Então, vejam só. Nessa situação aqui, tá? Elas vão aumentar. Observem-se que essa crista com essa crista vai aumentar de tamanho, essa depressão com essa depressão, esse vale, esses dois vales vão aumentar de tamanho, tá? Nesse caso, para baixo, e aqui vai sempre aumentando de tamanho. Se você tem uma onda em que a crista coincide com a depressão, né, com o vale, em ambos os casos, elas vão se anular, tá bom? Nesse momento aqui, nesse período de tempo vai se anular. Nesse outro ponto aqui, observem que esse com esse se soma, esse com esse se soma, esse com esse se soma, então vai aumentar aqui a crista e os vales, e nesse último caso aqui, em 3/4 do período, tá? Nós vamos ter, esse com esse vão se somar, só que um vai ser positivo e outro negativo, então eles se cancelam, esse se cancela com esse, então eles vão se cancelando, então a corda estaria em linha reta, nesse exato momento. Imagina que a gente pegasse duas cordas e tivesse dois pulsos, na verdade, e tivesse tirando várias fotos, igual foi tirado desse exemplo aqui. Nós iríamos perceber justamente essas posições. Quando você juntasse esses dois pulsos numa única corda, era isso daqui que iria acontecer com o efeito, né? Aqui embaixo, nessa figura 3, esse seria o efeito que ocasionaria nessa corda, tá? Então, pessoal, todas essas figuras que eu mostrei para vocês, tá bom? Essa aqui, essas 3 figuras, quando você olha para os pontos A, B, C e D, a gente vai perceber que eles vão sempre estar baseados num período de tempo específico. Claro que se o período for diferente, as imagens obtidas seriam diferentes, mas aí é só adequar o tempo às posições que a gente quer. Bom, quando o movimento... Deixa eu falar outra coisa para vocês. Quando o movimento de vibração da corda é muito rápido, nossos olhos percebem apenas sombreamentos dessas cordas, tá? Isso a gente chama, então, de ondas estacionárias. Quem tiver, por exemplo, um instrumento musical aí, pode perceber isso com a corda de um violão, por exemplo, vibrando. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá? Eu não sei se o vídeo consegue pegar por conta da frequência em que é gravado. Tá? Eu não sei se ele mostra aqui a frequência por conta... Eu não sei quantos hertz o Google Meet aqui ele capta aqui a frequência. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você toca a corda de um instrumento, para vocês não vai ficar tão visual aqui por conta da imagem, tá? Por conta da resolução da imagem. Mas se você perceber na corda, por exemplo, aqui, quando eu tocar ela, você vai perceber um zigue-zague da corda que fica como se fosse ela vibrando. Como se fosse, não, ela vai estar vibrando, mas na verdade como se fosse assim, ela embaçada, tá? Esse efeito que causa na corda, gente, é o que nós chamamos de onda estacionária. E isso ocorre por conta da vibração muito alta que a corda ela recebe. Talvez no vídeo não fique tão acentuado essa vibração, porque eu não sei a quantos hertz o Google Meet ele fica gravando, tá? O vídeo, né, a webcam aqui do meu notebook. Eu não sei quantos hertz ela fica gravando, então
não dá para dizer para vocês aí se vocês vão perceber muito bem essa vibração, tá? Mas, em termos da apostila, vocês vão perceber isso dessa maneira aqui, ó. Deixa eu tirar um print aqui da apostila para vocês verem aí o efeito da vibração dessa corda, da corda em alta velocidade. Basicamente, é isso daqui que nós que a gente consegue perceber numa onda estacionária, tá? Eu vou já explicar um outro ponto importante, tá bom? Isso aqui que a gente vai estar observando, como se tivesse várias cordas sendo tocadas ao mesmo tempo. Um ponto que é bastante útil da gente imaginar é que esses pontos N aqui, ó, N1, N2, que foram colocados aqui, ó, na figura A e na figura B, na figura C, desculpa, é o que nós chamamos de nó da onda, tá? Então, esses pontos aqui são os nós, e esses pontos A1, A2 e A3, nós chamamos de ventre. Todas essas informações, elas se encontram na apostila, tá? Por isso que eu só estou citando para vocês, eu não estou escrevendo, porque como vocês percebem, é muito ruim de estar escrevendo aqui, ó. No caso, os As representam os ventres e os Ns representam os nós, tá? Os Ns representam os nós das ondas estacionárias, tá? Esse é um efeito visual que é provocado por conta de uma alta vibração, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Uma dúvida? Vou mostrar mais uma imagem aqui para vocês verem o efeito aqui em relação à frequência, ó. Ó, somente certos valores definidos de frequência produzem os padrões de ondas estacionárias mostrados na figura. Não é qualquer vibração que vai gerar, pessoal, uma onda estacionária, tá? Visivelmente, como vocês vão estar vendo aqui, ó. Por exemplo, eu não sei dessa aqui, qual é a frequência realizada, mas se a gente chamar esse aqui de F, tá? Esse primeiro aqui de F, esse segundo aqui, ele vai ser o dobro de F, tá? Enquanto que esse daqui vai ser o terceiro, o triplo de F, e aqui vai ser o quádruplo de F. Percebam que aqui formam 2 ventres e um nó, aqui formam 3 ventres e 2 nós, e aqui cria-se 4 ventres e 3 nós, tá? E aí nós vamos estar aprendendo as fórmulas bonitinhas de como calcular tudo isso, tá certo? Mas eu já falei demais sobre todas essas definições e a gente não fez nenhum exemplo ainda de nada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um exemplo e na quarta-feira a gente vai fazer vários exercícios desse conteúdo, tá? A gente vai focar em resolver os exercícios referentes ao conteúdo de ondas, tá? Eu estou apresentando, pessoal, todo o conteúdo, falando tudo que está na apostila, de certa forma um pouco rápido, mas aí depois que a gente terminar a parte desse conteúdo, até chegar na parte dos exercícios do Enem, o que eu faço? Eu retorno e a gente começa a resolver os exercícios, reexplicando o conteúdo por trás dos exercícios, tá? Isso aqui é só para apresentar para vocês uma leitura breve do que a apostila traz para a gente, e aí depois a gente vai fazer os exercícios de maneira mais tranquila, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo 5 aqui, tá? Que está na página 25. Exercício resolvido aqui, aí eu mostro para vocês a resolução passo a passo, para vocês verem. A gente vai fazer o 5 e o 6 para a gente encerrar nossa aula de hoje. Vou pegar aqui o exercício 5. Bom, o exercício 5 ele traz o seguinte enunciado. A figura mostra uma onda transversal. A onda transversal é aquela em que a onda é produzida para cima e para baixo, enquanto que a velocidade da onda é para frente, tá? A onda vai se locomovendo para frente, mas ela é produzida de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Mas se fosse em pé, ela seria para a direita e para a esquerda, tá?
ou seja, a onda transversal é aquela em que os pulsos são gerados perpendicularmente ao movimento geral da onda, tá? Então, enfim, a figura mostra uma onda transversal propagando-se numa corda XY com velocidade de 2 metros por segundo. Essa corda é ligada a uma outra corda YZ, na qual a onda propaga-se com velocidade de 8 metros por segundo. Sabe-se que o comprimento da onda de X até Y é de 1,5 metro. Letra A. Qual é o valor da frequência da onda nas cordas X, Y e YZ? Observe que a frequência não vai mudar, gente. Apesar de mudar a corda, não muda a frequência da vibração, tá? O que muda é o comprimento de onda e a velocidade. Então, aqui na letra A, é bem simples. Basta a gente observar o seguinte. Velocidade. Essa é a fórmula, a equação geral da ondulatória, tá? A equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a lambda vezes a frequência, ou seja, a frequência será a velocidade sobre o comprimento de onda. Então, percebam que a velocidade é 12 e o comprimento de onda é 1,5. Aí vocês poderiam perguntar assim, professor, por que não usa o 8? Não vamos usar o 8 porque nós não sabemos o comprimento de onda na segunda corda, só da primeira, por isso que nós vamos direto no da primeira. E aí, ao dividir 12 por 1,5, o resultado é 8, tá? Então, 8 metros por... 8 Hz, já que a frequência dada em Hz. Esse é o valor da frequência aqui na corda de X até Y, e como não muda, tá? De Y até Z também é o mesmo valor. No item B, qual das cordas possui maior densidade linear? A gente não vai fazer cálculo, a gente vai perceber o seguinte, ó. Primeiro, a velocidade em relação à densidade linear, ela é a raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade. Então, a gente vai isolar a densidade para a gente perceber quanto que vale ela. Se a gente passa a raiz quadrada para o outro lado, ela fica elevada, a velocidade fica elevada ao quadrado, e aí nós temos força sobre densidade. Vou passar a densidade multiplicando e a velocidade dividindo, ou seja, a densidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, densidade é a força dividido pela velocidade ao quadrado. Essa é a relação matemática que nós temos. Como a tensão nas cordas, tá, gente? A força aqui é a mesma em ambas as cordas, tá? Pois, terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação, então a força aplicada de XY para YZ é a mesma de YZ para XY, então a força de tração é a mesma nas cordas. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, ó. A relação tem que ser dada entre velocidade e a densidade. Percebam que a velocidade da segunda onda é menor do que a da primeira onda. Então, isso significa dizer o seguinte, ó. Densidade, ela é igual ao quê? Ela é inversamente proporcional à velocidade. Isso significa dizer o seguinte, ó. Quando a densidade aumenta, tá, gente? A velocidade, ela faz o quê? Ela diminui. Ou, em contrapartida, quando a velocidade aumenta, tá? A densidade diminui. Então, isso significa dizer o seguinte, ó, velocidade maior, densidade menor, elas são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, quem possui a maior densidade vai ser a YZ, tá, gente? A YZ tem maior densidade. Ficou alguma dúvida? Então, a YZ é uma corda mais densa do que a XY. A letra C é pedir para a gente calcular o comprimento de onda na corda YZ. Como que a gente faz isso? Bem simples, usando a equação fundamental da ondulatória. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. No caso aqui, tá? É o comprimento de onda e a velocidade 2. Só que a gente quer saber o comprimento de onda. Então, comprimento de onda na corda 2, tá? Vai ser a velocidade 2 dividido por quem? Pela frequência, porque a frequência é a mesma em ambas as cordas. Só substituir 8 dividido para 8, tá? Que a gente encontrou aqui, 8 Hz. Portanto, 8 dividido para
8 é igual a 1. No caso, como é lambda, né? Então é 1 metro comprimento de onda da onda gerada nessa corda aqui. Observem que aqui não tem onda mostrada visualmente na figura, só para a gente diferenciar que são cordas diferentes, tá? Só para isso e para não influenciar ninguém a chutar alguma coisa só observando o tamanho da onda no desenho, tá? Que muitas vezes isso pode acabar nos levando a errar a questão. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Professor, a frequência sempre vai ser a mesma? Se forem conectados, sempre vai ser a mesma. Tá? A Beleza. não ser que a questão diga que existe uma outra fonte de onda, tá? Uma outra fonte. Se tiver outra fonte, aí é diferente. Se for a mesma fonte, é igual. Ok? Beleza. E se tiver, tipo, por exemplo, assim, uma fonte em cada ponta, mas que dá no mesmo ponto o meio? Aí vai acontecer o estudo da onda estacionária. Isso aqui, ó. Se elas forem construtivas, vão se juntar, mas se forem destrutivas, elas vão subtrair. Então é isso que vai acontecer. Geralmente é isso aí que a gente vai ver, tá? Nos exercícios de quarta-feira, a gente vai ver mais questões sobre isso aí, tá? Aí a gente vai perceber melhor como que os enunciados trazem. Hoje eu nem vou passar atividade para vocês, para a gente deixar tudo para quarta. Eu faço os exercícios, tiro as dúvidas, e aí o exercício para casa vocês ficam na quarta, que aí vocês vão ter até mais sábado, né? Até sábado para fazer, vai ter mais tempo. Vamos fazer o exercício 6 aqui, ó. O 6, ele vai ter esse enunciado aqui. Interessante, vai ter uma corda uma onda estacionária aí para a gente estar dando uma analisada. Exercícios sobre a onda estacionária. Percebam o seguinte, ó. A figura representa uma onda estacionária produzida numa corda fixa AB. A velocidade de propagação dessa onda é de 2 metros por segundo. Letra A, qual o comprimento de onda da onda? E letra B, qual é a frequência com que a corda vibra? Então vamos lá. Então, para calcular o comprimento de onda, a gente vai perceber o seguinte, ó. Na figura, a distância entre os dois nós consecutiva é de 1 metro e a correspondente a meio comprimento de onda. Em outras palavras, a gente diz o seguinte, ó. O comprimento da onda estacionária é igual à metade do comprimento de onda da onda, tá? Essa fórmula, pessoal, que eu estou colocando aí para vocês agora, ela não é apresentada de maneira direta aqui na apostila, tá? É uma das que eu tenho que colocar para vocês entenderem, tá bom? Ela não aparece aí, mas essa aqui é a fórmula, a gente vai estar discutindo melhor ela na próxima aula, mas eu vou fazer alguns exemplos de desenhos e tal para mostrar para vocês. O comprimento L de uma onda que possui 2 nós, ó, esses 2 nós aqui, um único ventre, significa dizer que o comprimento de onda é pela metade, é o valor dessa distância da corda aqui gerada. Então, basicamente, gente, isso aqui que vai acontecer, ó. O comprimento de onda vai ser 2 vezes esse valorzinho que é apresentado aqui. Nesse caso, 2 vezes 1, ou seja, o comprimento de onda é de 2 metros, tá? Cada pulso aqui, ele terá a distância de uma crista de um pulso para outra, crista de outro pulso vai ser de 2 metros. Na letra B, pede para calcular a frequência. Bom, se a gente tem a velocidade, tem o comprimento de onda, então frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. E é só fazer 2 dividido para 2, portanto, a frequência é de 1 Hz. Simples assim, pessoal. Tá? Ficou alguma dúvida? Professor, eu não entendi muito bem essa A. Letra A é o seguinte. A distância, pessoal, de uma onda estacionária, que é uma onda girada assim, ó,
ela vai ter um comprimento fixo. No caso aqui, desse exemplo, é 1 metro, certo? A fórmula, quando a gente entende isso aqui, é a seguinte. A fórmula que relaciona o comprimento da onda estacionária com o comprimento de onda da onda, que são duas coisas diferentes, percebam nessa imagem aqui, cadê? Percebam nessa imagem aqui que são coisas distintas, ó, e dá um efeito visual diferente nessa imagem aqui, porque a produção da onda dá a ideia de que isso aqui é um único pulso, mas não é, são vários pulsos conectados que formam esse detalhe aqui, ó. Quando você dobra a frequência, você vai ter esse valorzinho aqui, e, resumidamente, o valor do comprimento de onda aqui dividido por 2 é o valor do comprimento do visual que a corda produz na onda estacionária. Deu para entender? Mais ou menos. Tá? É assim, ó. O comprimento de onda é esse aqui, ó. Tem a onda, certo? O comprimento de onda é essa distância aqui. Quando você tem uma onda estacionária, a vibração é tão grande desses pulsos, que o efeito visual que ele vai provocar, ó, é esse efeito aqui, ó. Se você visse em câmera lenta, você estaria vendo isso aqui, ó. Mas vendo em alta velocidade, parece que você só tem essa parte de fora aqui, ó. Tá? Em câmera lenta você veria todos os pulsos sendo gerados, mas em alta velocidade, esses pulsos visualmente parece que se juntam e aí formam esse bolsão. Esse bolsão tem um comprimento aqui, ó. Nós chamamos de L, tá? E o comprimento de onda do pulso, tá, gente? O comprimento de onda da onda, ele vai ser o dobro desse carinha aqui, ó. Esse L é a metade do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai ser o dobro desse comprimento aqui, gerado na onda estacionária. Ah, entendi. Ok? Mas então, sempre que der essa distância aí, é só dobrar ela que já dá o comprimento de onda da onda. Sim. Quando der com uma única bolsa, tá? Deixa eu pegar a fórmula, todas as fórmulas aqui para vocês. Quando tiver mais de um, vai ser várias. A fórmula vai ser um pouco diferente, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que eu já pego com a imagem aqui. O chato é que a imagem é bem pequena. Bom. Mas deixa eu fazer aqui para vocês, então, que a imagem é bem pequenininha, meio chato. Então, imagina o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu encontro só uma imagem grande aqui, só para dar o exemplo aqui. Não vou encontrar, mas beleza. Ó, vamos pensar assim, ó. Quando a gente tem só isso aqui, gente, ó, só um, aí aqui eu vou fazer com 2 e vou fazer com 3 para vocês imaginarem. Ah, já sei. Eu vou usar essa imagem aqui, ó. Perfeita. Vou usar essa imagem aqui. Ó, aqui só tem um, né? Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4, tá? Vou começar com a da letra A, tá? Quando for somente com um bolsão, a gente tem que imaginar o seguinte, ó. Esse comprimento aqui é o L, que a gente já sabe que é a metade desse carinha aqui. Metade do comprimento de onda. Quando for 2, quando tiver assim, né, com 2, o que vai acontecer? Cada pedaço desse aqui, pessoal, ó, cada pedaço desse aqui, ele fica quase que equivalente à metade, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Toda vez que for ímpar, na verdade, toda vez que for ímpar, vai ser cada pedacinho desse aqui, ó. Cada pedacinho desse é lambda sobre 2 quando for ímpar, tá? Quando for par, também vai ser lambda sobre 2. Então, na verdade, aqui,
cada pedacinho desse aqui vai ser lambda sobre 2, ó. Então, quando for par, o resultado aqui, o L, ele vai ser igual a lambda, né? Quando for ímpar, vai ser 3 sobre 2. Quando for 3, quando for 4, aí vai ser 2 lambda. Quando for 5, vai ser vários outros. Achei até que enfim uma imagem grande aqui. Imagem grande aqui para explicar para vocês. São nas cordas vibrantes aí. Então, quando for uma única bolsa, tá? Um único ventre, nós vamos ter lambda sobre 2, tá? Como se representasse aqui 2 nós aqui embaixo. Quando for 2 ventres, ó, vai ser 2 vezes, tá? Lambda sobre 2, tá? Ó, 1, 2, então vai multiplicar por 2. Quando for 3, ó, 1, 2, 3, você vai multiplicar o lambda sobre 2 por 3. Quando for 4, você vai multiplicar o lambda sobre 2 por 4. Cada pedaço desse aqui, cada ventre desse aqui, equivale a lambda sobre 2, tá? E aí, quando a gente estiver estudando os instrumentos musicais, nós vamos chamar isso aqui de harmônico fundamental, segundo harmônico, terceiro harmônico. E assim por diante, tá? Quarto harmônico, quinto harmônico, sexto harmônico. Em termos de instrumento musical, só dando uma adiantada aí para vocês, tá? Em termos de instrumento musical, a gente entende basicamente isso daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem. Ó. Você tem, por exemplo, aqui está a minha guitarra, né? Com a corda solta, essa corda aqui, ó, ela toca um Ré. Se eu pegar na metade da corda aqui e pressionar, ó, eu vou tocar um Ré também. Seria a mesma frequência de vibração, só que dobrada. E eu diminuí a minha corda pela metade. A corda da guitarra pela metade, tocando aqui na metade do braço da guitarra, tá? Até chegar aqui na parte final dela, tá? Então, isso aqui só que a gente vai estudar depois. Mais para o final a gente vai ver a questão das ondas e associada às cordas, associada aos instrumentos de sopro, tá? Mais para o final que a gente vê essa parte. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Vou parar de gravar aqui e fazer a chamada com vocês, tá bom?